Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é o professor Oswaldo e hoje nós vamos falar sobre a Proclamação da República. Você está no canal Escola Online. Bom, 15 de novembro, feriado, todo mundo aí se divertindo, menos você, porque vai assistir este vídeo agora para saber um pouco mais sobre a Proclamação da República. Bom, aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e vai representar aí, para você entender, o fim do segundo reinado. O fim do segundo reinado, ok? Bom, e o início então do período republicano. Para você entender, desde a Guerra do Paraguai, os militares vão se fortalecendo como grupo social e vão almejar a participação política, ou seja, uma maior participação política no governo de Dom Pedro. Bom, o clube militar, estabelecido no Rio de Janeiro, se torna então o local para discussões sobre as causas republicanas. Então, e aí começa, né, o martírio de Dom Pedro II. Seria martírio? Vejamos. Bom, Dom Pedro II vai utilizar então do poder moderador, que vai impedir a participação militar na política brasileira. Isso acontece durante o segundo reinado e foi justamente, né, um levante militar o responsável pela deposição do segundo imperador brasileiro. Não foi a população, não foi os trabalhadores que foram à luta, mas sim os militares. Daí que os historiadores, como José Murilo, diz que, entre outros, né, afirma que foi a proclamação da República um golpe militar. Olha só a história do Brasil. Bom, logo após, né, a instalação da República, para você entender, a família real foi exilada na França, beleza? Então, imperador e família somem para a Europa, vão para a França e então assume aí o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser aí o primeiro presidente brasileiro que vem aí com o golpe da proclamação da República. Mas você quer entender qual foi o contexto histórico da proclamação da República? A Guerra do Paraguai. Sim, a Guerra do Paraguai que vai ocorrer ali no ano de 1864 até 1870, ou seja, 6 anos, e foi vencida pela Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. E aí vai trazer graves consequências. Sim, a Guerra do Paraguai, que você hoje vê aí falando na novela das 6, vai trazer graves consequências para o governo de Dom Pedro II. Por quê? Porque os militares que retornaram após a guerra estavam mais conscientes da sua importância na sociedade, por causa da vitória, logicamente, e desejavam que participar de forma ativa nos destinos do Brasil. Aí o imperador, né, estava ali cada vez mais ausente do país para tratar dessas questões, e aí começam a surgir então os problemas por questões de saúde, que ele saía fora do país. Isso enfraquecia a monarquia e ia fortalecendo cada vez mais, né, o discurso do movimento republicano de que Dom Pedro II não tinha mais condições alguma de ser o governante do império. Aí vem o golpe, vem a sacada dos republicanos. Os republicanos vão utilizar a imprensa para divulgar seus discursos e atacar o imperador. Ou seja, a mídia sempre presente. Os jornais republicanos, eles eram lidos por quem? Pela elite, né? E os temas neles trazidos provocavam discussões no clube militar e em praça pública. Significa o quê? Significa que o pensamento positivista, né, estava em destaque na Europa. Lembra-se de Benjamin Constant, né, que foi o responsável por trazer as ideias de Auguste Comte, né, para as Forças Armadas. Por isso que você tem na bandeira brasileira escrito Ordem e Progresso. Ideia positivista trazida por Benjamin Constant, que foi cunhada por Auguste Comte lá na Europa. Beleza? Então, as ideias de que a ciência e o progresso, né, poderiam desenvolver o Brasil, ganhar força entre os militares, logicamente, e também aos adeptos do republicanismo. E aí as crises do Império atravessavam, só reforçavam os discursos republicanos, né, da urgente necessidade de se encerrar o segundo reinado de Dom Pedro e iniciar então um novo governo no Brasil que pudesse, né, possibilitar o desenvolvimento em todas as áreas da sociedade brasileira. Mas aí você fica se perguntando, quais as causas da proclamação, professor? Bom, as causas da proclamação foi: elas estão ligadas à crise do segundo reinado e o movimento republicano ele apresentou uma solução para essa crise, que foi ali angariar,
né, o apoio da elite brasileira. Olha essa palavra, elite brasileira. Apesar do apoio popular, né, a pessoa de Dom Pedro II, né, que era o imperador naquele período, o governo já não mais era, ali, digamos, efetivo, ele já não conseguia mais conter a crise nem trazer uma solução para o problema. Isso lá no final do século XIX. Mostra, né, a historiografia que tem por tradição, né, denominar as causas da proclamação da República como questões. Qual? A questão militar, né, que foi o atrito entre Dom Pedro II e os militares que se aproveitaram da vitória da Guerra do Paraguai, porque os militares queriam participar, sim, de forma efetiva da política brasileira, mas Dom Pedro II, né, ele utilizou-se do poder moderador, que o que era isso? Era impedir a participação do exército, em especial, né, mostrava-se como o salvador da pátria. Lembre-se, tem sempre um salvador da pátria entre nós. Vídeo que aconteceu recentemente, né, como se fosse ali o único detentor da solução para a crise enfrentada pelo Império. Então, aí você tem a união entre Império e Igreja também foi um motivo, né, para que tivesse ali atritos entre Dom Pedro II e também os religiosos católicos. E aí, procurando seguir estas normas do Vaticano, já lá no final do século XIX, que era o combate a quê? A maçonaria. Aí começa então que vários bispos vão proibir a participação de maçons em qualquer ordem religiosa, né, ao mandar prender os bispos que decidiram cumprir à risca tal medida. Então, a questão religiosa ela também vai provocar o quê? Um rompimento aí entre o imperador e o catolicismo. Uma outra questão determinante para o fim do império e a consequente proclamação da República, como eu lembrei, hoje, 15 de novembro, né, lá em 1888, né, o fim da escravidão, em 13 de maio de 88, a abolição ela vai acontecer, né, sem nenhum tipo de pagamento aos negros, sem nenhum tipo de indenização, nada. Uma mão na frente e outra atrás. Se isso acontecesse, os fazendeiros iam fazer o quê? Romper com Dom Pedro II e se aproximaram do movimento republicano. Então, nessa época, os fazendeiros, olha só vocês, foram chamados de republicanos de última hora. E aí começa o enfraquecimento de Dom Pedro e o agravamento do seu estado de saúde, né, vai deixar o reinado ali sem um comando, sem uma liderança, o que vai favorecer o movimento das tropas do Marechal Deodoro da Fonseca, que em 15 de novembro de 89, ao decretar o fim do Império e instalar a República Federativa do Brasil. E o que eles desejavam? Os republicanos já desejavam instalar a república logo após a proclamação da independência, lá em 1822. Lembre-se, independência do Brasil acontece no dia 7 de setembro de 22, e aí você tem várias revoltas nas províncias imperial, né? Então você tinha ali qual o objetivo disso tudo? Era um tipo de governo que desse maior autonomia às províncias, reduzindo então, o poder central, o poder do imperador. Não, porém, a forte repressão do governo imperial vai reduzir, né, e reduziu as chances de se instalar logo após 1822 uma república federativa no Brasil, uma república no Brasil antes de 89. E aí os militares, com os ideais positivistas, né, vão se colocar diante da sociedade como sendo ali os salvadores da pátria, aqueles que poderiam desenvolver o país com ordem e progresso, tendo a ciência, né, como a grande fiadora de suas ações. E hoje você tem aí militares que não acreditam na ciência. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, esses ideais vão ganhar força entre, né, os militares e vai ser discutido ali no clube militar. Os fazendeiros, os fazendeiros que não foram indenizados pela abolição da escravidão, né, em 88, mudaram de lado, aguardando então apoio econômico do novo governo. Mas quem proclamou a República? Bom, a proclamação da República vai acontecer no Rio de Janeiro, isso, no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 89. Apesar de ser aliado de Dom Pedro II, o Marechal Deodoro da Fonseca aproximou-se dos grupos militares, lógico, que estavam ali alinhados com o positivismo, e ele acabou então assumindo a liderança dos republicanos no exército e em 15 de novembro de 89 comandou as tropas que depuseram Dom Pedro II. Com Deodoro chegavam ao poder os militares que dominaram a política brasileira nos primeiros anos da República, e o Marechal se tornou
o primeiro presidente do Brasil. E o seu governo e do seu sucessor Marechal Floriano Peixoto são chamados da historiografia brasileira de República da Espada, que aconteceu entre 1889 a 1894. Beleza? Até aqui tudo bem? É isso. Bom, não esquecendo as consequências da proclamação da República. Vamos lá, rapidamente. As consequências foram: chegada dos militares e o poder à sua influência nos primeiros anos do governo republicano, fim do segundo reinado, extinção do poder moderador, separação entre Estado e Igreja, garantindo a liberdade religiosa, maior autonomia para as províncias, né, que a partir de 15 de novembro de 89 transformaram-se em estados. Entenderam? Resumo da aula de hoje. Crise do Império, questão religiosa, militar e escravista. Militares foram influenciados pelos ideais positivistas, que se mostraram como salvadores da pátria. A proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 89, por meio da liderança do Marechal Deodoro da Fonseca. É isso que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Porém, a história começa bem antes. Só que no dia 15 de novembro de 1889, depuseram a família real e as mandaram de volta para a Europa. É isso. Se você gostou, like. Inscreva-se no canal e tchau.